E eu vou falar aqui do direito hereditário do cônjuge. Bom, esse tema pode se falar nos 40 minutos ou em 4 horas. Claro que vocês preferem 30 minutos, né? Mas porque eu tinha que começar com as ordenações filipinas para dizer que lá havia uma ordem da vocação hereditária, do chamamento dos herdeiros, e que não era muito favorável ao cônjuge sobrevivente, porque a ordem era a seguinte: descendentes, sem limitação de grau, filho, neto, bisneto, trineto. Já notaram que nos livros e nas aulas e até nas palestras o pessoal esquece do trineto, né? Dá um pulo para o tetra, né? Ou para o tataravô. Antes do tá tem o tri, né? Filho, neto, bisneto, e vai embora, sem limitação de grau. A limitação aí, quem dá é a biologia, é o tempo. Mas se tiver um Matusalém, 10º grau, está valendo, é um descendente, tudo bem. E em segundo lugar, nessa ordem da sucessão, ao tempo das ordenações filipinas, legislação que vigorava desde 1603, em Portugal e no Brasil, por extensão, vinham chamados os ascendentes. Então, descendentes, ascendentes, terceira classe, colaterais. Que interessante, colaterais. Mas não apenas os colaterais nessa terceira classe, colaterais até o 10º grau. Colateral até o 10º grau, se brincar, chega perto no Adão e Eva, naquele pessoal daquele tempo, porque 10º grau. E depois o cônjuge. Ora, o cônjuge dificilmente seria chamado na sucessão legítima, porque me parece quase impossível que alguém não tenha, procurando, mexendo, um colateral do 4º grau. Sempre vai achar. Isto perdurou no Brasil até pouco antes da edição do Código Civil de 1916, porque um senador mineiro, dizem que para resolver até um problema de ordem pessoal, que não é a primeira boa lei do Brasil, que veio por causa de problema pessoal de alguém. Talvez a origem fosse um tanto quanto criticável, quer resolver o seu problema e vem propor uma lei, mas em alguns casos essas leis fizeram muitos benefícios. Uma delas foi a Feliciano Pena. A outra, porque eu não quero entrar em muito detalhe, senão a palestra vai embora, uma lei muito importante, que também veio para atender interesse pessoal, foi uma lei chamada Terezoca. A Lei Terezoca foi o primeiro ataque positivo a uma regra do Código Civil terrível, Código Civil antigo, que era o artigo 358, que dizia: os filhos adulterinos e os incestuosos não podem ser reconhecidos. Quer dizer, era uma proibição de reconhecer as crianças vítimas inocentes. Quer dizer, o próprio princípio da inocência era desconhecido ou não seguido, porque o objetivo era não permitir o reconhecimento, para não atacar a paz das famílias, a tranquilidade dos lares. Uma hipocrisia terrível, muito combatida no Brasil pelo citado recentemente Nelson Carneiro, até que chegou na lei do divórcio, etc. E aí, essa lei Terezoca, quem a motivou foi Assis Chateaubriand, para o reconhecimento de uma filha chamada Teresa. Que bacana, que coisa linda. Esse Assis Chateaubriand realmente era um sujeito fantasticamente humanitário. O objetivo não era esse. O objetivo era poder reconhecer a criança para tirá-la da companhia da mãe, porque havia uma outra regra, que o que reconhecesse o filho é que teria direito à guarda desse filho. Então ele queria retirar Teresa da mãe, que já estava numa convivência com outro homem. E essa Feliciano Pena, o que é que fez? Estabeleceu uma nova ordem da sucessão hereditária, assim: descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente. Então passou o cônjuge sobrevivente para a terceira classe. Isso está até hoje, quer dizer, essa lei está vigorando, vamos botar entre aspas, até hoje no Brasil quanto a esse aspecto. Quer dizer, pelo menos o que ela queria, o que ela estabeleceu, ficou mantido no Código Civil de 1916 e está mantido no Código Civil vigente. Ou seja, a ordem é essa: descendente, estou falando da ordem de convocação dos herdeiros legítimos na sucessão legítima. Descendentes, primeira classe, ascendentes, segunda classe. Essas classes são
expostas hierarquicamente. Teoricamente, só são chamados herdeiros da classe posterior quando esgotadas as possibilidades de herdeiros da classe anterior, em regra, salvo a hipótese de concorrência, que nós já vamos falar exatamente disso. E em terceira classe vem o cônjuge sobrevivente, que eu chamo uma classe móvel, porque ele está na terceira, mas pode concorrer com herdeiros da primeira classe, os descendentes, está na terceira, mas pode concorrer com herdeiros da segunda classe, e aparece sozinho na terceira classe. Por fim, e pelo momento basta dizer que na quarta classe, então, são convocados os colaterais até o quarto grau. Há a possibilidade de você considerar, em termos familiares ou sociais, um parente, porque é da mesma família, que seja além do quarto grau. Da família João Martins da Silva, eu conheço um sujeito que diz: o meu parente mais próximo, que eu quero mais bem, é um colateral de quinto grau. Ele pode até gostar muito dessa pessoa, pode considerar parente, usar o mesmo nome, quem sabe correm o mesmo sangue ali nas veias, mas a partir do quarto grau, para o efeito do direito brasileiro, já não há parentesco, nem muito menos direito sucessório além do quarto grau, a não ser na sucessão testamentária, que não é objeto da minha presença hoje aqui, mas para isso eu já posso me oferecer para ser convidado no outro dia. Tá bom? Obrigado. Então nós vamos, para facilitar a nossa vida, seguir o que diz o Código Civil, analisar seus aspectos. Uma vez eu disse: eu estou com pouco tempo para fazer essa palestra. Uma pessoa disse: apresente só as controvérsias. Então eu só vou apresentar a controvérsia, porque só há controvérsia nesse tema. Infelizmente, essa matéria da sucessão do cônjuge, tanto quanto a sucessão dos companheiros, é um emaranhado de problemas e de controvérsia no direito nosso. E já há anos e anos nós estamos discutindo, reclamando, tentando soluções. Os tribunais vão para um lado, vão para o outro, estão tentando arrumar, mas a confusão cada dia aumenta. Já tive a honra de estar com ele, já o citei. Se dependesse de um juiz dessa envergadura, o problema já estava melhor resolvido, isso com certeza. Mas há tentativas, né? Por exemplo, eu vou criticar muito aqui, espero ainda hoje, uma das mais queridas amigas e uma das juízas mais eminentes que eu conheço. Eu acho que o papel já não está por aqui, mas não faz mal. É a Nancy Andrighi. É aquela decisão da ministra Nancy Andrighi sobre a questão do... Mas como eu tenho nesse livro, eu não trouxe o papel, mas já vou dizer qual é. Imagina que confusão que eu estou fazendo, começando não pelo começo. É a decisão no recurso especial número 992.749, 992.749, MS, relatora Nancy Andrighi. A data do julgamento é 1º de dezembro de 2009. Ela disse simplesmente o seguinte, que o regime da separação obrigatória de bens é um gênero que congrega duas espécies, a separação legal e a separação convencional. Em outras palavras, que o regime da separação convencional de bens é também um regime de separação obrigatória. Isso traz imensas consequências no terreno do direito sucessório. E o senhor concorda quantos por cento com essa decisão? 0,0000. Não sei se tem mais zero para eu discordar mais. E com isso o senhor está diminuindo a importância da ministra Nancy Andrighi? Não. Ela é uma das juízas mais lúcidas, mais eminentes, mais criativas, mais importantes da história jurídica do Brasil. Não sei se eu até disse menos do que eu devia, mas não me impede de, num ponto, discordar dessa moça, como eu estou discordando nesse momento. Aliás, moça, porque também é jovem, bonita, simpática, etc. Então, vamos lá. Já, tá vendo? Já comecei não no momento correto, mas eu vou falar disso, daqui a pouco a gente vai. A matéria se inicia no Código Civil, artigo 1829. Então, eu iria até 3h25 eu vou terminar. É pouco tempo para essa matéria, mas eu vou dar um apanhado geral. A sucessão é legítima, defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, salvo
Até o pessoal que ainda está tentando vestibular para direito, lendo esse artigo, até o momento em que eu li, concluiria que, em primeiro lugar, são chamados os descendentes e que a concorrência com o cônjuge sobrevivente é a regra, porque está aos descendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, salvo. E aí vem as exceções. Diretamente se conclui que é isso. Desgraçadamente, um pouco por causa dessa decisão da Nancy, a gente vai concluir que, apesar de a concorrência ser a exceção, virou regra. E eu já vou explicar por quê. Então, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, vamos ver agora as exceções. Salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. O regime da comunhão universal não é, aliás, um regime de comunhão universal, como a procuração irrevogável não é uma procuração irrevogável. Não me peçam para explicar tudo isso agora, porque seria matéria de outros dias. Porque o regime da comunhão universal admite a comunicação de alguns bens, portanto, não é tão generalizada a comunicação ou a comunhão, mas é muito expressiva. Procuração não é irrevogável porque é um artigo do Código que diz: quando na procuração irrevogável o otorgante revogar, responde por perdas e danos. Então não é revogável, não é verdade? Mas isso é assunto para outra palestra. Então o regime da comunhão universal é um deles, em que o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes. Veio aqui hoje eu cito sempre ele, não, é o Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Ele inventou uma história que toda vez que eu falo eu tenho que ter calma, Zeno, não vai pronunciar errado. Por que o cônjuge não concorre com os descendentes no regime da comunhão universal? Aí o Cláudio, numa palestra, em algum escrito, eu cito o Cláudio, desde que eu comecei a falar desse assunto, do país todo, por causa de uma frase que é assim, que vale para este assunto. Tem que ter cuidado para não enganar a língua e acabar dizendo uma bobagem. Quem herda não meia, quem meia não herda. Falei legal? Hein? Meu Deus! Aí uma vez eu repeti e disse errado, entendeu? Mas não quero nem repetir, então, né? Tá bom? Deu para entender, então? Isso só vale para a concorrência do cônjuge com os descendentes. Se é meeiro, não é herdeiro. Não é? Quem já é meeiro não deve ser herdeiro. Tá? Por isso é que está excluído aqui o cônjuge sobrevivente da concorrência. Se o casamento for da comunhão universal, já é meeiro, não tem que herdar. Cabe aqui também uma ressalva. Vamos distinguir meação de herança. E aí o Zé Simão, ainda agora citado, cita, é a única forma que eu já fui citado dessa forma. Eu nunca vi ninguém citar. O sujeito disse numa palestra, assim que ele me cita no livro. Aí Zeno, numa palestra, disse, uma senhora se aproximou dele e disse, doutor Zeno, ele não entrou em todos os detalhes, doutor Zeno, graças a Deus o meu marido morreu. Por que, minha senhora? Ele era terrível, miserável. Não dava comida para nada. Agora eu vou comprar muitas coisas, vou comprar roupas, joias, queijo suíço, água Perrier, manteiga real, que é uma manteiga que se come muito no Pará, que é de Minas Gerais, é mais conhecida lá no norte. Manteiga real, é aqui de Minas. E a senhora vai fazer tudo isso por quê? Porque ele morreu. E o que é que significou a morte dele? Ah, eu sou meeira. Com a morte dele eu vou entrar numa grana que o senhor não vai imaginar. Esses detalhes todos o Zé Simão não contou, né? Mas contou o principal, que foi a minha resposta para ela. Olha, minha senhora, eu não sei se eu vou fazer a senhora ficar alegre ou triste. Por quê? A senhora já era meeira. Como? A senhora já era dona disso tudo. A senhora não é dona disso agora, porque o seu marido morreu. Meeira a senhora já era, a senhora podia ter usufruído disso tudo antes, ia buscar porque era seu. Em outras palavras, meação não é herança. Meação não surge por causa da morte de ninguém, de coisa alguma. O herdeiro já é meeiro. Com a morte, o máximo que vai acontecer é a materialização ou quantificação da meação. Eu sou meeira. E do que eu sou meeira? O que é que vai representar? E através da partilha vai se ver do que eu sou titular como meeiro ou meeira. Meação é instituto do regime de bens e não do direito hereditário. Isto é uma observação preliminar, básica e elementar, diria o Sherlock, o Holmes, meu caro Watson.
Outro dia eu conheci um promotor, amigo meu, já é meu amigo, mas eu vou ter que dizer a ele que eu tenho citado o nome dele. Porque ele me disse, sabe o Sherlock Holmes? Sim, o senhor não vai esquecer o meu nome nunca, jamais. E como é o teu nome? Radisson. Eu digo, mas não é esse o homem do Sherlock. Só que eu não disse na hora para ele, quando eu não tinha intimidade. Mas agora que eu já o conheço há mais de um mês, e já o citei de lá para cá em 3 palestras, para dizer que não é o nome que ele tem, quando eu voltar, ele não é paraense, ele é do Nordeste, eu vou dizer, ele, ó, não diz mais que o teu nome é por causa dessa história, porque o nome não é esse. Mas o papai que me disse, ele vai me dizer, o teu pai estava enganado. Bom, então aqui, o cônjuge sobrevivente não vai concorrer no regime da comunhão universal. A razão do legislador é que ele já é meeiro. Vou tentar de novo com calma. Quem meia não herda, quem herda não meia. Cuidado, cuidado. Bom, vamos em frente. Salvo se casado no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Aí o código aqui faz uma remissão, artigo 1640, parágrafo único, remissão errada, todo mundo tem que consertar logo. A remissão é para o artigo 1641, lá estão apresentados os casos em que o regime é obrigatório, regime cogente, não tem nada a ver com regime convencional, que as pessoas escolhem, elegem, fazem um pacto antinupcial. Esse é o regime cogente, por alguns motivos legais, alguns deles absurdos, como é o caso do regime da separação obrigatória dos adultos, dos idosos, né? Durante 60 anos. No Código Antigo, 60 homens, 50 mulheres. Quer dizer, essa é outra palavra difícil. A imbecilidade. Falei certo? Não, faltou uma. Então vocês entenderam. Das mulheres vinha antes da dos homens, porque isso aí é considerar imbecil. Ô imbecil, tu vai casar com essa idade? Não pode? Pode. Mas eu vou te proteger, ô leso, ô lesa. E para evitar o golpe do baú, porque é claro que é um golpe do baú, ninguém te amaria nesta idade. Aí uma vez em Minas, uma senhora pediu a palavra, peço a palavra, digo, por quê? Eu seria capaz de amar o senhor, digo, obrigado. Eu achei interessante, porque eu tinha confessado a minha idade, né? Mas eu estou nessa, eu estava nessa, agora eu escapei, porque passaram para 70, eu digo, opa! Já sou bom candidato a um regime que não seja da separação absoluta. Mas eu preciso dizer também, porque no país todo eu tenho dito, eu sou contra o artigo, mas o muito apaixonado tem que ser interditado. Mas não precisa ter 70 anos. Eu conheço um lugar que uma senhora até relativamente jovem matou e retalhou. Aí se eu fosse um político famoso, eu diria, mata, mas não retalha. É verdade, né? Bom, mas seguindo a história, dizem que eu sou louco, tem até uma música, dizem que eu sou louco, pois eu sou mesmo, viu? Mas vamos seguindo. Então aqui no regime da separação obrigatória, não há também, como é o nome que eu estou falando, é concorrência com os descendentes. A razão aí é a seguinte, o que não se quis que em vida comunicasse, até porque era uma pena, era uma espécie de uma sanção, não vai comunicar após a morte. Ou se, quem entender isso na primeira leitura, é porque é um gênio mesmo. Tanto que nós que trabalhamos com isso, vamos traduzir o artigo. Aí vem, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Apesar do emaranhado, isto quer dizer o seguinte, que no regime da comunhão parcial, pelo mesmo motivo de já haver meação, teoricamente, não há concorrência com os descendentes. Já a ameação, já é herdeiro, não há por que ser herdeiro. Salvo se houver deixado bens particulares. E aí? Aí vai ser herdeiro porque o falecido deixou bens particulares. Eu digo até que é quase impossível não se ir para essa exceção da exceção da exceção, porque é quase impossível alguém morrer sem ter bens particulares. Se você for analisar pela descrição legal, lá artigo 1659, no regime da comunhão parcial, que são bens particulares, é quase impossível não haver. E também é uma outra pergunta que eu já fiz em São Paulo, já fiz várias vezes, tu mesmo já ouviste eu dizer isso umas 3 vezes, tu é o meu querido amigo e companheiro e ouvinte sempre presente, um jurista de respeito. Vocês já foram a algum velório, algum enterro aqui, que o defunto estivesse lá, nuzão, esticado, durão, o defunto, durão, assim? Já viram? Não, né? Não tem.
viram alguém vestido, mal vestido ou bem vestido. Aliás, no dia que vocês forem enterrar alguém, botem um sapato novo. Pega mal aquele sapato velho, furado, parece que não tinha outro sapato para botar o defunto. Sapato novo no defunto. Então, aquela roupa do defunto é bem particular, cueca, calça, aquilo tudo que ele está usando, era dele, estava lá no armário, são bens particulares. Roupas que ele tem, retrato de família, os livros. Quem é que não tem isto minimamente? O pobre, o miserável, eu vi uma senhora aqui pedindo esmola agora de manhã, em Andrajos, aquilo é dela, aquilo não é do marido, são bens particulares. É difícil. Alguém morrer que não tenha bem particular. Eu quero saber, me apresente, muito prazer, feliz. Eu não conheço uma só pessoa casada no regime da comunhão parcial que não tenha bens particulares. Então, a rigor, a exceção era a regra. Tem bem particular, então vai concorrer. Aí surge um problema, vai concorrer quanto? Eis a primeira grande polêmica. Eu, logo no começo, atualizando um livro de um grande amigo que eu tive, com Carralho e eu participamos de uma comissão que elaborou um projeto de consolidação das leis civis, como se fosse um código civil. Até hoje, nem ele, nem eu, nem o Silvio Rodrigues, que já morreu, sabe que fim levou essa consolidação. Mas eu atualizei a parte de sucessões e ele, este jovem jurista, analisou a parte de direito de família do professor Silvio Rodrigues. É uma honra que nós dividimos com muito orgulho. E lá já, portanto, foi o primeiro trabalho escrito sobre o novo código. Foi logo que saiu, ainda na vacatio legis. Isso é uma honra para nós termos não só atualizado a obra do mestre dessa envergadura, como logo depois. Então eu já defendia lá naquele momento a tese de que quando há bens particulares, e eu agora acrescentei quase que praticamente a regra, haver bens particulares, vai haver sim concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes. Mas qual é o quantum? Vai concorrer quanto a quê? E eu já defendi desde aquele tempo a tese de que só concorre quanto aos bens particulares. A exceção é aberta restritamente. E aí lá vai o Carralho entrar de novo na história, porque ele levantou já uma tese que é a seguinte: se é assim aqui nesse finalzinho do artigo, no regime da comunhão parcial, não é desse que nós estamos falando? É. Não há concorrência, vírgula, salvo se o falecido deixou bens particulares. E aí? Aí há sim concorrência, no meu entendimento, quanto só aos bens particulares. Essa opinião é geral, negativa. Há opiniões divergentes, embora minoritárias. Aí o Carralho puxou o seguinte ponto: eu acho que se devia prestar atenção no regime da comunhão universal, onde não há exceção nenhuma. Aqui proibiu-se a concorrência com a comunhão universal, e sem exceção. E pode haver, no caso da comunhão universal, situação igual à da comunhão parcial. Eu mesmo conheço um sujeito que ele é casado em comunhão universal, e todos os bens da mulher dele, para a tristeza dele, são bens particulares, não entraram na comunhão. Por quê? Porque ele é duro e ela é milionária. E os pais doaram já o patrimônio para ela, dizendo, para a tristeza dele: todos os bens ora doados são doados com a cláusula da incomunicabilidade, deedé, macaxeira, mocotó. Não coincidiu, mas ficou engraçado. É tó, macaxeira, mocotó. Então, qual é o regime desse casamento? Comunhão universal. Vai haver concorrência? Não, porque é comunhão universal. Mas devia haver, porque se a regra é abrir-se a exceção da não concorrência. Você não falou isso, Carralho? Parece que sim, está vendo? É porque às vezes, uma vez eu estava citando, não fui eu, aí eu passei uma vergonha porque eu tinha me esquecido. Mas eu estou falando bem, né? Tu te lembra? Foi contigo. Por isso é que ainda agora eu não disse algo que eu pensava que era ele, mas não disse. Mas era um assunto aqui do Código. Isto foi no livro dele, ainda no curso avançado do Direito Civil, né? Com a Giselda. Os dois deixaram bem claro qual é a parte de cada um. Porque às vezes chegava para a Gisela, tu disseste isso, não foi o Carralho. Não, tu disseste, não foi o Carralho. Ela brigava, ficava zangada. Então ela fez questão de no livro ficar: esta parte é do Carralho, esta parte é minha. O que tiver de bom ou de ruim, cada um que se responsabilize pela sua parte. Bom, então a tese é a seguinte: uma tese jurídica, tese boa para advogado. Tese boa para advogado, quem sabe para defender esse meu amigo aí. Ora, se o Código disse que na comunhão parcial há concorrência quando houver bens particulares, por uma questão de coerência interna, de analogia interna até dos preceitos, vamos também estender isso para os casos de
de casamento em comunhão universal quando houver bens particulares, ao menos sobre os bens particulares, que aí já seria a tese que eu defendo, devia haver concorrência. Só que no caso do tal amigo meu lá de Belém, todos os bens são particulares. Então, pronto. Haveria, portanto, concorrência, por esse princípio aqui, no regime da comunhão universal, pois se não, no regime, desculpem, da comunhão, da separação de bens convencional. Vou repetir. Aqui se vê quais são os casos em que não há concorrência. Estão citados. Expressa explicitamente como tem que ser citadas as exceções. Concorre, salvo, falou tudo. Está escrito aqui no regime da separação convencional? Não. Mas está escrito no voto e na decisão do STJ, terceira turma, relatora Nancy Andrighi. De maneira que eu vim dar uma aula aqui outro dia, no curso de mestrado, a convite da minha amada, amantíssima Maria Helena Diniz. Aí eu comecei o curso, foi um espanto, não sei se tem algum participante desse curso, foi um espanto. Estavam lá as professoras, menos a Maria Helena, que a Maria Helena já não iria para uma aula minha, com certeza, e até pelo meu pequeno prestígio, mas ela já normalmente não sai. Mesmo que fosse o Ponte de Miranda, que é um grande jurista, ela não iria. Mesmo que fosse o Carralho, que está aqui presente, ela não iria. Ela não tem ido. Vocês sabem disso, ela é daqui, vocês sabem. Aí eu comecei essa palestra lá dizendo o seguinte: eu acabo de orientar um testamento. Eu começo às vezes as coisas assim. Eu comecei agora citando a Nancy, né, que não tinha nada a ver naquele momento, o momento era esse. Mas não faz mal. Quem quiser coisa muito organizada, não vem para a palestra minha. Aí eu disse logo no começo: eu acabei de orientar um testamento. E aí, como foi que eu orientei? O sujeito disse: vou fazer o meu testamento. Sou casado no regime da separação convencional de bens. Número 1, se estiver vigorando, ou valendo, ou vigendo, ou tendo eficácia quando eu morrer o Código Civil, eu quero assim. Se, entretanto, prevaleceu o que quer a ministra Nancy Andrighi, do STJ, terceira turma, eu quero assim. Não é interessante? Porque ele queria beneficiar a viúva. Então, pelo Código Civil, ele estava satisfeito. Vai concorrer com meus filhos, porque o regime é da separação convencional. Mas se prevaleceu o que quer Nancy Andrighi, aí se vocês estiverem curiosos, eu já vou dizer o que ele disse. Eu quero que também ela receba uma parte equivalente a que se estivesse concorrendo com meus filhos. E essa parte que ela vai receber seja retirada da minha metade disponível. Gostaram da solução? Boa solução, não foi? Então, quando ele morrer, bora ver. O que é que está valendo? Aí nessa vara, não, é a Nancy. Então é a segunda parte do testamento. O que é que está valendo aqui? É o Código Civil. Então a primeira parte acabou a discussão. Estão previstas duas partes. E se aconteceu uma terceira, azar dela, porque isso ele não previu. Bem, falta em te dizer qual é a cota se houver concorrência. Se houver concorrência com os descendentes, vai para o artigo 1832. Cabe ao cônjuge um quinhão igual dos que sucederem por cabeça. Mas tem um detalhe que veio do direito português. A conta do cônjuge, o cônjuge está muito beneficiado no direito brasileiro de hoje. Inclusive, além de tudo isso, ele é herdeiro necessário. Cuidado. Tem gente que ainda está tratando da matéria como se o cônjuge ainda continuasse herdeiro facultativo. Ele é necessário, obrigatório, reservatário. Além de tudo, ele não terá uma cota inferior à quarta parte da herança. O Código Português, que nós imitamos, diz só isso: beneficia-se o cônjuge com uma quarta parte da herança se ele concorrer com descendentes. Mas o nosso Código só prevê esse benefício se ele for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ou seja, se o cônjuge estiver concorrendo com filhos só do autor da herança, ele não terá direito a esse benefício mínimo de um quarto. Mas se ele estiver concorrendo com herdeiros dos quais ele é também ascendente, ele terá direito a esse um quarto. Quando é que esse um quarto interessa? Quando eles foram muito ao quarto, os dois, e tiveram muitos filhos. Porque até 3... Foi boa. Essa eu inventei agora. Essa eu inventei agora. Ele está querendo me derrubar, porque ele já assistiu, eu acho que essa é a minha palestra 10 vezes. Você não inventa alguma, e agora inventei uma para ele. Essa é boa. Foram muito ao quarto. Então eles têm 6, 7 filhos, gente lá do Nordeste tem até 10. Até 3 não tem problema, porque sempre vai ser igual a divisão.
O problema é que em famílias numerosas, em que há muitos filhos, o cônjuge acaba recebendo menos do que o herdeiro com que está concorrendo, porque se forem 4, 5, 6, se ele já tem direito a 1/4, o que vai ser distribuído pelos filhos são 3/4. 3/4 para 4, ou para 5, ou para 6, será um número menor, uma cota menor do que já o cônjuge recebeu. O problema que surge aqui, a outra colega dele, do Carralho, no livro Curso Avançado de Direito Civil, já em 9ª edição, não me deram, mas eu já comprei, e a Giselda já até me autografou. Outra ideia, essa da Giselda, é o caso da filiação que ela chamou de híbrida, que é também uma questão que surge lá na união estável. E quando o cônjuge sobrevivente concorre com descendentes exclusivos e comuns, porque aqui o Código disse que o cônjuge vai ter direito a essa 4ª parte se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Nesse exemplo que eu acabei de dar, ele é ascendente de uns e não é de outros. A solução que eu dou, também não é unânime, é no sentido de que ele só vai ter direito a essa 4ª parte mínima da herança se for ascendente de todos os herdeiros com que concorrer. Depois vem a sucessão dos ascendentes. A grande diferença é que, sendo chamado ascendentes e cônjuge sobrevivente, a concorrência ocorrerá sempre, não vai depender do regime de bens. Alguns críticos do Código disseram: o Código misturou sucessão com regime de bens, vinculando o regime de bens à sucessão. Calma, vamos por partes, vamos com calma, devagar com a louça, como se diz. A vinculação com o regime de bens é na concorrência dos descendentes com o cônjuge sobrevivente. Já no ascendente não há relação nenhuma com o regime de bens. Ficou descendentes e cônjuge. Concorre quando? Sempre. A não ser que o cônjuge esteja excluído por alguma razão da sucessão, se for indigno, se houver deserdação, ou se ele estiver sob a égide do artigo 1830, que, se Deus quiser, ainda vai dar tempo de eu falar, ao menos rapidamente, porque o tempo, por incrível que pareça, já está acabando. Por incrível que pareça, para mim, não é para vocês que devem estar felizes em eu estar terminando essa peroração. Gostaram? Digam não apoiado, ninguém disse. Que coisa chata, né? Bom, então concorre sempre o ascendente com o cônjuge. E qual é o quantum, aquele valor? Agora eu fui para o 1832, agora eu vou, sabe para onde? 1837. A linguagem também não é muito clara, mas a tradução eu faço já. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Vamos traduzir logo no exemplo. Faleceu o autor da herança e deixou o pai a mãe e o cônjuge. Divide por 3, 1/3 para cada um. Faleceu o autor da herança, deixou o pai e o cônjuge. Mãe não deixou, ou não tinha, mãe é complicado não ter, né? Mas não havia mãe quando ele morreu. O pai é que a gente podia dizer não tinha, porque às vezes o pai não se sabe quem é, está por aí. Um pai sempre biologicamente existirá, não é? Até na inseminação artificial tem um pai biológico, embora esse fique escondido, é o caso, mas aí esse é outro assunto. Mas no caso que eu estou dando como exemplo, o primeiro que eu dei, o sujeito morreu e ficou o pai e a mãe e o cônjuge. O sogro, a sogra e a viúva ou viúvo, divide por 3. Ele morreu, deixou só o pai e o cônjuge, metade para cada um. Ele morreu, lá o nosso autor da herança, ficou a mãe e o cônjuge, metade para cada um. Como também terá direito o cônjuge à metade, se maior do que aquele grau, que nós estamos falando aqui no primeiro grau, né? Pai e mãe. Se maior for o grau, digamos, avós, ficou 4 avós e o cônjuge, não importa, metade para o cônjuge e a metade dividida entre os 4 avós. Finalmente, não tendo nem ascendente nem descendente, quem é o herdeiro? É o cônjuge. Outro dia um pessoal me procurou dizendo: o nosso pai deixou tudo para nossa irmã, com a cláusula da incomunicabilidade. Aproximou-se dela um sujeito que a gente não gostava muito dele. Obrigamos a nossa irmã. Imagina, ainda tem gente que raciocina assim com relação às mulheres, né? Como se as mulheres não estivessem hoje comandando, né? O país, a nação, os cursos jurídicos. Ainda tem gente querendo que a mulher seja esse ser inferior, analfabeto, ignorante, submisso. Então os sujeitos chegaram no escritório, os irmãos, e nós obrigamos a menina, a nossa irmã, a casar com separação de bem. Obrigamos.
embora o patrimônio já tivesse sido distribuído com cláusula de incomunicabilidade. E ela casou assim, só que ela morreu. E imagine, doutor, que o marido dela está querendo meter as unhas de fora, querer se meter na herança. A herança é toda nossa, não é verdade? Disseram eles. E olhando para a cara deles, o pior é que vieram acompanhados de um advogado, que corroborava, é claro, vocês têm razão. Aquele ar de advogado analfabeto, mas que quer passar por sabido, né? Aí eu olhando aquela conversa, eu digo, mas rapaz, como é que eu vou dizer que está tudo errado e que esse sujeito não sabe nada de direito civil? Ele não sabe nada, mas eu tenho que confessar também a vocês, é muita gente que nesse ponto está com ele. Há muita gente que pensa que, nesse caso, essa herança não vai para o cônjuge, porque o regime era separação de bens. Os bens todos eram incomunicáveis. Morreu e ficou o marido, os irmãos querem ser os donos, negativo. O dono da herança inteira era aquele marido. Por quê? Porque o cônjuge, isso desde a lei Feliciano Pena, olha, eu comecei com ela, estou terminando, há mais de 100 anos, a lei Feliciano Pena é de 1907, o cônjuge está na terceira classe, afastando, portanto, colaterais. Irmão é colateral. É, neste caso, o cônjuge herdeiro universal. Está dito aqui, dependendo do regime de bens? Não. Só está dito que o cônjuge é o herdeiro. Então ele vai ser o herdeiro de tudo, afastando os irmãos. Antes de eu falar no 1830, com que eu pretendo terminar, eu queria só chamar a atenção para vocês de um assunto que o Agostinho Alvim, no livro clássico chamado Da Doação, e que recentemente todos os autores, inclusive Maria Helena, dizem, mas ninguém enxerga esse artigo, ninguém vê esse artigo, ninguém aplica esse artigo. Alguns inventários são abertos sem que esse artigo, que eu vou já dizer para vocês, não está mencionado. Imaginem que semana passada eu dava uma aula em Santa Catarina, estava lá o Rodrigo. Quando eu acabei, veio uma moça do Ministério Público, quase todo mundo era, doutor, felizmente eu conheci o senhor, já que eu já era bonito, uma alemãzinha, depois, não, minha senhora. Não, eu estou falando como professor, como palestrante. Ah, tá bom, diga, o que a senhora quer? É que eu vou mudar um parecer que eu dei hoje, doutor, porque eu fiz um parecer favorável a um pedido de inventário e pelo que o senhor disse agora eu fiz errado, que é o que diz o Agostinho Alvim e a Maria Helena diz. Sabe que artigo é aquele que tu falas? Lá de trás da doação conjunta. Esse artigo está escondido. Vocês têm que ficar atentos para esse artigo. Quando ocorreu o que acontece nesse artigo, eu acho que é 551, a minha cola está meio escurecida aqui. 551, parágrafo único, é a doação conjunta. Vejam as consequências que pode gerar esse artigo. Olha só o que ele diz. 551. É a doação conjunta. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Este parágrafo único vai repercutir lá no direito das sucessões. Este parágrafo único vai dizer, quando for assim, esqueçam a ordem da sucessão hereditária, porque o que vale é o que está aqui. E o que é que ele diz? Salvo declaração em contrário, pelo menos se admite a possibilidade de uma manifestação em contrário. Mas a regra é, salvo declaração em contrário... Não, isso é no começo. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, não confundam. Outro dia eu fiz uma doação. Doador, fulano, donatário, seu filho Beltrano, casado com Maricota. Ela não entrou como donatária. Eu até fiz questão de perguntar, a senhora aqui está entrando como donatária? Não, porque tem muita gente que pode se enganar quando está assim, casado com fulano, pensar que ela está entrando ou que ele está entrando. Não! Quando for a doação, fiquem bem atentos. Primeiro botar no plural, donatários. Donatários, fulano de tal e fulana, agora sim, mas não basta dizer donatário, fulano casado com Beltrana. Aí não dá, a não ser que seja comunhão universal, em que ela vai ter direito, afinal, à ameação, que já é outro problema, a não ser com a cláusula da incomunicabilidade, que aí também nem terá direito. Mas vamos ao assunto que nós estamos tratando. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Há uma discussão da natureza jurídica disso, mas vamos considerar que há uma acessão. Portanto, morrendo um dos dois, isto, a metade, não vai entrar no inventário, não vai ser dos herdeiros do falecido, porque a propriedade é, por força da lei, da metade
do outro cônjuge. É um artigo que está escondido, mas que tem graves aplicações práticas. Por último, o cônjuge não vai ser herdeiro. Há também o direito real de habitação, que está no artigo 1831, e outras coisas ainda importantes a dizer. Mas já estou no meu tempo, terminando. Eu vou pedir desculpa que eu vou ter que sair, porque eu também tenho até uma consulta. Logo depois vou perder as outras palestras, mas talvez eu ainda volte antes de acabar. É o artigo 1830, que é extremamente importante, cheio de dúvidas hoje. Aliás, o Carralho hoje está o meu personagem, porque esse sujeito, vocês não imaginam. Antes de entrar em vigor o Código Civil, sabe o que ele já dizia? Não deve o cônjuge ser herdeiro se estiver separado de fato. Estou falando a verdade, estou mentindo. Estou falando a verdade, estou mentindo. Pois está no Código isso. Ele falava antes. Quando ele falava isso, ele não tinha muita razão na prática, porque não estava na lei, não se podia excluir, mas era uma posição doutrinária importante, era um jovem e brilhante jurista, dizendo o que é que ele achava que devia ser, né? E acabou acontecendo aqui, ó. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente. Bom, nem se discute, porque o separado judicialmente, chamar de cônjuge é uma forçação de barra danada, né? Uma vez eu perguntei, um sujeito perguntou, como vai meu cônjuge? Me respeite! Você está separado dela, não venha chamar de cônjuge. Não, é o código que diz, não sou eu. Se o senhor disser isso de novo, eu lhe dou um tiro. O cara queria ainda chamar de cônjuge para a ex-mulher dele, mas o código chama, né? Cônjuge separado judicialmente ainda é cônjuge, ainda era, se você concordar que não há mais separação de fato. É aquilo, é a palestra anterior do Rodrigo, né? É o limbo, né? Vocês lembram? Aqui vocês não, que são todos jovens, mas aqui tem um ou outro assim que está quase na minha idade. Eu estou vendo aí, mas lá para trás, não é ninguém daqui da frente. O que era ser desquitada no Brasil, vocês não têm ideia. A mulher chegava no banco, eu vim aqui abrir a minha conta. Eu fiz bem uma pose feminina, velho. Pois não, vamos começar. Nome, nacionalidade, idade, Estado Civil. Estado Civil. Minha senhora, eu tenho outros clientes, Estado Civil. Desquitada. Ninguém tinha coragem de proclamar. Porque as amigas e a mãe diziam, minha filha, você não anda mais com a Beltrana. Por quê? Porque ela se desquitou. Então, a partir de agora, ela é prostituta. Você não pode estar andando com uma mulher dessa. Pessoal, eu posso estar brincando, mas não estou exagerando. Era uma coisa horrível. Era um preconceito, uma perseguição, uma marca, um sinal, uma coisa horrível. Bom, mas continua aqui a tal separação judicial. Aí não é reconhecido direito sucessório. Além da separação judicial, entenda-se também aquela separação por escritura pública, se continuar vigorando. Que a ideia do Rodrigo é majoritária, é da maioria do IBDFAM, mas só aqui presente tinha um que não concordava, que era o Euclides. Hoje de manhã falou um que não concorda, que é o Mário Delgado. Aqui perto mora uma moça amiga minha que não concorda mesmo, eu só não citei o nome dela antes, porque o Rodrigo não gostaria, mas é a Regina Beatriz Tavares da Silva, eles não se dão muito bem, não se amam muito os dois. Mas ela é contra também, ela tem um horror disso. E ataca com muita veemência quem diz que acabou isso. Bom, mas não basta não estar separado judicialmente. Também não estando separado de fato há mais de 2 anos, não concorre. Não tem direito, aliás, não concorre, não tem direito hereditário. O Código excluiu do direito hereditário o cônjuge que tivesse separado há mais de 2 anos. Mas aí tem uma exceção da exceção, salvo prova neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Aí é o que o nosso colega lá do Rio Grande do Sul, Rolf Madaleno, chama a culpa mortuária, quer dizer, o cônjuge, para entrar na herança do falecido, vai ter que dizer, embora eu esteja separado de fato há mais de 2 anos, a culpa foi do defunto, me bateu, me machucou, me traiu, me abandonou, e o defunto vai tremer na terra sem poder se defender diretamente, porque ele vai ser acusado pelo outro de que ele foi, na verdade, o culpado. Dificilmente alguém vai poder provar que não teve culpa sem poder atribuir a culpa ao outro. Aqui eu diria que é o paraíso dos advogados. Aqui a gente vai ganhar algum dinheirinho defendendo esses casos, os inventários vão se eternizar, a questão tem que ir para as vias ordinárias, porque é uma questão de alta indagação. Me convidem de novo que eu volto, obrigado. Pronto, meu irmão.